Graça e paz, Lídias. Espero que todas estejam muito bem. Nós estamos chegando hoje à nossa lição número 5. Vamos orar? Senhor, nós louvamos por essa oportunidade de nos reunirmos para aprender da Tua Palavra. Pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua unção, Senhor, sobre cada um de nós. O Espírito Santo seja o nosso companheiro, esteja ao nosso lado, dando interpretação, Senhor, daquilo que nós estamos lendo e aprendendo. Guarde o nosso coração, Senhor, e que nós possamos dar frutos de tudo aquilo que o Senhor tem ministrado em nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Lição número 5 tem a data de 2 de maio de 2021. E o tema da nossa lição hoje é dons de elocução. E o que vem a ser elocução, irmão Osana? Elocução é a ação ou efeito de anunciar o meu pensamento por palavras. Então, está na minha mente e eu vou reproduzir. Eu faço o enunciado e aí eu vou... As ideias que estão na minha cabeça eu vou colocar naquele enunciado e vou proferir. Isso chama elocução. Texto áureo. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2 e 3. Eu quero recomendar para você, irmã, que leia todo o capítulo 14 de Coríntios. Paulo, ele fala nesse capítulo 14 tudo a respeito dos dons de profecia, de línguas. Leia esse texto. Lá no versículo 40 ele deixa muito claro que o Espírito Santo não é desordeiro. Ele deixa muito claro que tudo quanto nós formos fazer, nós devemos fazer com decência e ordem. Então leia esse capítulo 14 todo, a primeira carta de Paulo à igreja que estava em Corinto. Verdade prática, os dons de profecia, de variedades de línguas e de interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. O ponto central, os propósitos dos dons de elocução são os de edificar, exortar e consolar. O Espírito Santo vai usar a profecia, vai usar os dons de elocução, de profecia, de interpretação de línguas. Para quê, irmã Osana? Para exortar, para edificar e para consolar a igreja. Para isso, nós vamos entender durante o caminhar da lição esses objetivos, tá, irmãs? Porque nós vimos muita coisa acontecendo por aí dizendo que é profecia e não é. Que Deus está prometendo isso e está prometendo aquilo. Não é. A profecia, ela veio para exortar a igreja, corrigir a igreja naquilo que está acontecendo de errado. A palavra diz, inclusive, que não, Paulo mesmo escreveu que não havendo profecia, o povo morre. Por que morre, Osana? Porque falta correção. Cada um começa a trilhar seu próprio caminho, vai se perdendo. Mas quando levanta um profeta de Deus e traz uma palavra de exortação, faz a igreja refletir a respeito daquilo que está acontecendo e se consertar, aí a vida, né? Porque o pai, ele corrige o filho que ama. E como que o Senhor nos corrige? De várias formas, mas uma delas também é pela profecia. Então ele vai exortar a igreja, ele vai consolar a igreja, traz uma palavra de consolo para a igreja. Nos dias que nós estamos vivendo, levanta um profeta trazendo uma palavra de Deus, de conforto para os nossos corações. E edificar, palavra que traz edificação para a igreja, não vai matar. Eu sempre digo isso para vocês em outras aulas que nós falamos sobre dons espirituais. Eu já disse para vocês, o Espírito Santo não envergonha ninguém. O Senhor não levanta ninguém no meio da igreja ou em qualquer outro lugar para entregar uma palavra que vai matar você. Se a palavra chegou trazendo contenda, trazendo confusão, trazendo dor e lamento e você saiu de lá machucado a ponto de não querer mais ouvir o Senhor falar com você, não foi o Senhor. Porque eu já fui corrigida pelo Senhor de maneira a me constranger mesmo, e eu sabia que o Senhor estava me corrigindo, mas eu saí de lá edificada, eu não saí de lá morta não. Então profecia não causa morte, viu, irmãs?
Ah, fulano desviou depois que o Senhor deu aquela palavra para ela. Não, não foi o Senhor não, porque o Senhor não traz morte para ninguém não. Ele traz edificação, ele exorta e ele traz consolo, tá? A nossa leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, capítulo 12, os versículos 7 e 10, depois o 12 e 14, 26 ao 32. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26 ao 32, que é o que já eu disse para vocês, para nós lermos esse capítulo. Leia comigo esse capítulo. Da nossa leitura bíblica em classe, eu vou ler apenas o texto de 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 26 ao 32, que diz assim o versículo 26. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3. E por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fala consigo mesmo, com Deus. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Nós já tratamos sobre isso em outras aulas. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Nós também já tratamos disso em outras aulas. E na lição de hoje? Na lição de hoje, nós estudaremos a respeito dos 3 dons de elocução, que são profecia, variedade de língua e interpretação. Qual o propósito destes dons? Atualmente nós temos visto muita confusão e falta de sabedoria no uso destes dons, irmãs. Tem sido algo assim. São dos dons mais conhecidos, mas são também os dons que trazem, às vezes, muita confusão em determinados lugares. Em especial o de profecia. Por isso precisamos estudar com afinco este tema, a fim de que não sejamos enganados pelos falsos profetas. Paulo, quando ele exorta a igreja dos crentes de Corinto, para que eles procurassem com zelo os dons espirituais, em especial o dom de profecia, pois aquele que profetiza, ele edifica toda a igreja. Nós temos que ter esse cuidado. Nós estamos aprendendo dentro da palavra, de acordo com a palavra, para que haja instrução, para que eu não me perca, para que com a chegada de um falso profeta eu não fique perdida nisso. Mas responda para mim, irmão, o que é profetizar? Pense aí, o que é profetizar? Qual que é a função do profeta? Você tem uma resposta para isso? Deixe lá no nosso grupo de escola dominical. Se você tem alguma dúvida a respeito disso, se você quer falar sobre isso, coloque lá ou me chame no privado e me pergunte, porque é muito importante que nós possamos conversar a respeito e aprendermos juntas a respeito desse tema tão importante. O profeta é aquele que fala em lugar de outro, tá? E sua função é proclamar os oráculos de Deus, a fim de que a igreja seja edificada, exortada e consolada. Então, essa é a função. E o profeta é aquele que fala. Tem uma diferença entre dom de profecia e interpretação de línguas. A gente acha que não tem, mas tem. Então, vamos seguindo aqui a nossa introdução. Nós já falamos sobre os dons de revelação na 3ª aula. Na 4ª aula nós falamos sobre dons de poder e hoje nós vamos falar sobre dons de elocução. O estudo da lição dessa semana concentra-se nos 3 dons classificados como de elocução: profecia, variedade de línguas e interpretação de língua. O propósito desses dons especiais são de edificar, exortar e consolar. Isso porque os dons de elocução são manifestações sobrenaturais vindas de Deus e não podem ser utilizados na igreja de forma incorreta. Não adianta eu querer levantar no meio da igreja para falar que Deus está falando quando Deus não falou. Eu vou ter um prejuízo espiritual seríssimo por causa disso. Posso morrer, inclusive, por causa disso. Assim, devemos estudar estes dons com diligência, reverência e temor de Deus, para não ser enganados pelas falsas manifestações. Mas, Osana, tem gente que pode fazer isso? Tem.
Tem gente que pode fazer isso. E aí entra o discernimento de espírito, que nós estudamos na aula passada. Nosso primeiro tópico fala sobre o dom de profecia, tão conhecido. E nós achamos que todas as formas desse dom se manifestar, dos dons se manifestarem, é o mesmo dom. Tudo é profecia, tudo é profecia, tudo é profecia. Não, tem diferença. Tem uma diferença, tá, irmãs? O que é o dom de profecia? Nós já falamos lá atrás nos dons de revelação, que tem o dom de ciência e sabedoria. Lembram? Que o dom de ciência também é você conhecer algo a respeito de uma pessoa, de uma situação que você não conhece. Jesus, quando chegou para a mulher samaritana, a mulher fala, eu não tenho marido. E Jesus disse para ela assim, verdade, você não tem. Mas Jesus não era do convívio dela. Mas ele falou, você não tem, você já teve 5, nenhum desses era seu. Então é você saber de algo, o Senhor, o Espírito Santo te contar algo, te dá uma palavra para a pessoa daquilo que você não tem conhecimento. Esse é o dom de ciência. E aí nós vamos para o dom de profecia, que está dentro dos dons de elocução, porque é a palavra que está na minha mente que vai ser proferida pela minha boca. Por isso o dom de elocução. De acordo com Stanley Hurtle, o dom de profecia, relatado por Paulo em 1 Coríntios capítulo 14, refere-se à mensagem espontânea, inspirada pelo Espírito, em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve, objetivando edificar, exortar ou consolar a pessoa destinatária da mensagem. Esse destinatário pode ser sou eu, ou esse destinatário pode ser toda a igreja. O Senhor vai levantar alguém em profecia aqui no culto e vai trazer uma palavra de edificação para toda a igreja, uma palavra de exortação para toda a igreja. Uma palavra de edificação para toda a igreja. Ou o Senhor pode falar só comigo, né? E aí, citado novamente o capítulo 14 aqui, nesse tópico. Por quê? Porque é o capítulo que trata sobre as profecias, sobre as línguas. Então, leia, por favor, irmãs. Não é desejar, profetizar, irmãs, não é desejar uma bênção a uma pessoa. Eu te abençoo em nome de Jesus. Isso não é profecia. Pois essa não é a finalidade da profecia. Uma bênção, você vai dar uma bênção, você abençoa o seu filho, você abençoa o irmão. Quando eu digo abençoa o irmão que está do seu lado, você está abençoando o irmão. Você não está profetizando sobre a vida dele. Vamos ficar atentos a isso aí. Porque às vezes nós chegamos no culto e profetiza para isso, profetiza para aquilo. Não, isso não é profecia, você está abençoando. No máximo você está declarando com a sua boca a bênção para a vida sobre o outro. Mas a profecia, não, a profecia ela exorta, ela edifica e ela consola. Infelizmente, por falta de ensino da palavra de Deus, nas igrejas aparecem várias aberrações concernente ao uso incorreto deste dom. E aí nós temos a chamada profetada, que eu disse para vocês no início da aula, que é o que tem matado o crente. Por quê? Porque o irmão recebeu uma profetada, aquilo não vai cumprir, ele fica esperando aquilo acontecer, mas não foi o Senhor que falou, e ele fica frustrado. Quantas pessoas que saíram da igreja? Quantas pessoas que deixaram servir o Senhor frustrados, chateados, decepcionados com profecia? Porque nós sabemos que tem uma gama de pessoas também que não veio para a igreja por causa do Senhor. Elas veio correndo atrás de profecia. E se você fica de lugar em lugar, buscando profeta, atrás de palavra, uma hora você vai ser decepcionado. Irmãs, a maior profecia que nós temos, a maior revelação que nós temos é a palavra. É o que está escrito na palavra de Deus. Essa é a maior profecia que nós temos. Quando o Senhor tem alguém para usar para falar com você, o Senhor vai levar você até a pessoa sem você nem saber onde está indo. Ou vai levar a pessoa até a sua casa. A irmã sai da casa dela e fala assim, vou lá na casa da irmã hoje. Chega lá, entrega a profecia e vai embora. Profeta que está todo dia na sua casa, que sabe tudo da sua vida, como é que ele... Quantas vezes aquilo que ele está dizendo para você é do Senhor mesmo? Porque ele conhece a sua vida. Lá em Minas a gente usa muito a expressão profeta de trás da parede, profeta de orelha.
Profeta que conversa sobre a sua vida com o outro irmão da igreja. A irmã chega lá e despeja um monte de coisa na cabeça do profeta. Quando o profeta te vê, ele e diz que foi o Senhor que falou. Foi não. Lembra da aula sobre discernimento do Espírito? Busque discernimento do Senhor, irmãs. Não vive essa vida rasa, não. Saia dessa vida rasa espiritual, mergulhe no Senhor para você ter conhecimento. Quantas irmãs, quantas pessoas que eu conheço até dentro da minha família que se decepcionaram com palavras que diziam que eram de Deus e que não era. Se eu tomo conhecimento de alguma situação da igreja, que o Senhor me livre e me guarde de subir no púlpito e usar o púlpito para poder falar contra a vida do irmão dizendo que Deus que falou. Porque o peso disso sobre a minha vida é enorme. Muita gente morreu decepcionado, não quer mais saber da igreja por causa de profecias. Mas muita gente morreu também porque falou que era o Senhor que tinha dito quando o Senhor não falou. A palavra de Deus, a Bíblia, quando eu digo para vocês que a Bíblia é a maior profecia, porque a Bíblia diz assim: ai daquele que disser que Deus falou quando Deus não falou. Ai daquele. Esse ai, ele é pesado. Nós temos irmãs que, pelo contrário, têm tanto temor de Deus que é perigoso o Senhor dar a palavra para ela e ela ir embora para casa com a palavra com medo de ser dela, de não ser de Deus. Também é discernimento que nós precisamos ter. Então, as aberrações que acontecem a respeito desse dom levam à incredulidade do dom. Tem gente que não acredita mais. Por quê? Por causa daqueles que se disseram ser Deus quando não era Deus. Não poucos crentes e igrejas locais sofrem com as consequências das falsas profecias. Apesar de exortar-nos a não desprezar ou sufocar as profecias na igreja local, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20. As Escrituras orientam-nos que examinemos tudo, julgando e discernindo pelo Espírito o que está atrás das mensagens. Toda profecia espontânea deve ser julgada. 1 Tessalonicenses, leia comigo, por favor, irmãs. Vamos ler aqui na minha Bíblia. 1 Tessalonicenses também é uma carta de Paulo à igreja de Tessalônica, capítulo 5 e versículo 20. Leiam comigo, por favor. Olha que Paulo escreveu à igreja de Tessalônica: não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal. E eu vou ler só o versículo 23 para concluir. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Examinai. Examina, irmã. Nós não podemos julgar a vida do profeta, mas a profecia nós podemos julgar sim. Nós podemos examinar se aquilo é de Deus ou não, se aquela palavra vem do Senhor ou não. Principalmente se for uma palavra que causou contenda. Deus não causa contenda no meio do povo. A profecia ela deve ser julgada, ela deve ser examinada, se aquilo ali, tudo aquilo ali é do Senhor mesmo. Por quê? Irmã Usana, você é contra a profecia? Não. Eu não sou contra a profecia, eu recebo, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor tem para falar comigo. Glória a Deus, porque o Senhor tem misericórdia e fala comigo, irmãs. De várias formas, de maneiras inusitadas, em lugares que eu nunca imaginei que o Senhor ia usar alguém para falar comigo. O Senhor levanta alguém lá, a pessoa sai de onde está, rodoviária, lanchonete, mercado, igreja. O Senhor usa profetas para falar comigo. Eu creio. Eu recebo, mas eu preciso julgar se essa profecia é mesmo do Senhor, para eu não sair frustrada. Porque aquilo que é do Senhor, irmãs, cumpre. Pode levar o tempo que for. Irmã Osana, eu recebi uma palavra tem 30 anos. Essa palavra ainda pode cumprir? Se foi o Senhor que falou, vai cumprir. Eu tenho palavras que eu recebi quando eu tinha 13, 14 anos, eu estou com 49, estou vendo ela cumprir hoje. Então, quando a palavra vem do Senhor, ela cumpre. Nosso segundo tópico fala sobre a relevância do dom de profecia. E o dom de profecia é tão importante para a Igreja de Cristo que o apóstolo Paulo exortou a sua busca. Lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, ele começa falando: buscai com zelo os dons de
profetizar. Não obstante, ele igualmente recomendou que o exercício desse dom fosse observado pela ordem e cuidado nos cultos. Os crentes de Corinto deveriam julgar as profecias quanto ao seu conteúdo e a origem de onde elas procedem. Por quê? Porque tinha uma bagunça no culto. Quando os irmãos levam essa carta para Paulo lá na igreja de Éfeso, contando o que está acontecendo na igreja de Corinto, é por quê? Porque não tinha uma ordem no culto. Levantava 3 para profetizar, 10 falando em línguas e ninguém entendia nada. Porque tinha uma necessidade também de aparecer, né? E aí, as fontes, o conteúdo, a origem, de onde elas procedem. Porque essas manifestações, eu já disse em aulas anteriores para vocês, elas procedem de 3 fontes distintas. Ou elas vêm de Deus, ou elas vêm do homem, ou do diabo. Nós já falamos sobre isso em outras aulas. De Deus, irmãs, pode até fugir ao natural. Pode acontecer alguma coisa que você fica assustada com a maneira como está acontecendo. Mas se for de Deus, não traz confusão, não traz desorganização, não vai dar problema. Deus vai usar alguém de uma maneira totalmente sobrenatural, maravilhada. Eu e você vamos ficar com a maneira como Deus vai usar, mas isso não vai trazer confusão. Essa é a forma de Deus trabalhar. Então, essas 3 fontes distintas que eu já falei em outras aulas. E nós devemos nos cuidar, pois a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mostra as ações de falsos profetas. Tem um dos reis que ele questiona se aquele que está falando com ele está falando em nome de Deus mesmo. Leia no livro de Reis, vocês vão encontrar essa referência. Porque ele fica até em dúvida de tanta coisa que ele fazia de errado e uma hora o profeta de Deus chega mesmo para ele e ele se assusta. O Senhor Jesus nos alertou: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Vigiemos. O que é o falso profeta? Ele é o castigo para o falso crente. Você busca, você bate, você quer porque quer que alguém fale. E esse falso profeta, ele vai ver isso e vai falar: opa, ali é um terreno fértil para mim. Tudo que eu falar ali, essa pessoa vai acreditar que foi Deus que está falando. Então, partiu falar com essa pessoa. Chega e todo dia tem um negócio para você, todo dia tem um mistério, todo dia tem... E aí você vai sendo engodado pelo seu ouvido. Você vai sendo levado pelo seu ouvido. Por quê? Porque você só quer isso. Você não quer a presença do Senhor. Você não quer o Espírito Santo agindo na sua vida. Você não quer crescer como cristão. Você quer ser mantido na fé por meio de profecia. E era isso que eu estava dizendo no tópico anterior, o nosso cuidado que nós temos que ter. Porque quem vem para a igreja só atrás de profecia e de bênção, não tem raiz. Nós temos que ser firmados na palavra, balizados na palavra, e não porque fulano falou isso e falou aquilo em nome de Deus. Terceiro subtópico, propósitos da profecia. A profecia contribui para a edificação do crente. Porém, ainda existe muita confusão a respeito dos dons de elocução, e em especial ao de profecia e sua função. Há líderes, irmãs, permitindo que as igrejas que lideram sejam guiadas por supostos profetas, e isso é um perigo. Por quê? Porque entra uma vaidade humana. No início era Deus sim que usava, porque Deus usa, Deus faz, Deus fala. Mas o ser humano, essa carne podre que nós carregamos, começa a achar que aquilo é ele. E aí tem um poder... muda o jeito de vestir nas igrejas. Já viu que tem uns que usam os roupões, que tem toda uma aura de mistério e de poder quando a pessoa entra na igreja, chegou o fulano de tal, abaixa a cabeça e começa a ditar ritos que devem acontecer dentro da igreja quando o fulano de tal chega. Irmãos, Deus não brinca com isso não. Vamos tomar cuidado. Nós estamos dando autoridade a homem, glória a homem que não é de Deus. A palavra diz: eu, Senhor, não darei a minha glória a outrem. A glória é só dele, mas tem gente usurpando isso aí. E porque é usado com profecia, começou sendo usado por Deus, está deixando a vaidade humana tomar conta, e agora eles é que são os deuses da igreja. Nós precisamos vigiar. A igreja de Jesus Cristo deve ser conduzida segundo as Escrituras, pois esta é a inerrante palavra de Deus. O que 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2 diz? Vamos ler lá? 2 Timóteo, abra sua Bíblia lá.
Paulo escrevendo a Timóteo, o que ele fala? Capítulo 4, versículo 2. Que pregues a palavra, intes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Eu preciso pregar a palavra. A igreja do Senhor Jesus precisa estar balizada na palavra, porque você não é levado por nenhum vento de doutrina nem de profecia. A Bíblia Sagrada, a profecia por excelência, deve ser o manual do líder cristão. Outros líderes também erroneamente não tomam decisão alguma sem antes consultar um profeta ou uma profetisa. Esses profetizam aquilo que as pessoas querem ouvir e não o que o Senhor realmente quer falar. Todavia, a palavra de Deus alerta-nos que não ouçamos a tais falsários. Jeremias 23, versículo 9 até o 22, leia aí. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 23 e leia do 29 até o 22. Eu volto a repetir, irmãs, tem homens e mulheres de Deus usados por Deus com dom de profecia. Tem, porque o Espírito é o mesmo e continua agindo. Mas tem também muita gente escutando o seu problema, levando para o outro e o outro vem dizendo que é de Deus. Abra a palavra. Quando profetizarem para você, vê se a palavra está dizendo que essa é uma conduta correta. Se aquilo que está dizendo ali está te edificando, te exortando, te consolando. Não fuja da Bíblia. Nós tomamos tempo de ir de carro para outro lugar, de andar quilômetros, descer vale, subir serra para ouvir o profeta, mas não abrimos a Bíblia. Esse é o perigo, esse é o que mata. Então o dom de profecia é tão importante para a Igreja de Cristo que o apóstolo Paulo exortou a sua busca. Primeira carta de Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Segundo tópico nosso, variedade de línguas. Então nós entendemos que a profecia, ela exorta, ela consola e ela edifica. E aí? E a variedade de língua, irmã Osana? Porque tem gente que não fala profecia, mas fala em línguas. Como que é isso? Vamos aprender. O que é o dom de variedade de línguas? De acordo com o teólogo pentecostal, o dom de línguas é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende, para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Segundo o teólogo, alguns ensinam que por estarem alistados em último lugar, estes dons são de menor importância. Não é, tá? Ele acrescenta que tal conclusão é insustentável, pois as 5 listas de dons encontradas no Novo Testamento colocam os dons em ordens diferentes. O dom de variedade de língua é tão importante para a igreja quanto os demais apresentados em 1 Coríntios capítulo 12. É possível, Osana, eu falar numa língua da terra que eu nunca falei e para falar uma mensagem divina? Mesmo eu não tendo estudado isso? Eu nunca estudei japonês, mas o Senhor me toma em línguas e eu começo a falar em japonês. De forma que um japonês que estiver por perto vai entender que eu estou falando japonês, mas eu nunca aprendi essa língua. É possível? É, de forma sobrenatural. Como que você pode dizer isso, Osana? Atos capítulo 2. Leia Atos capítulo 2. Mais especificamente eu posso citar o versículo 8. Que aqueles que estavam na cidade para a festa, que eram de outros lugares, que falavam outras línguas diferentes do que o povo falava em Jerusalém, o que aconteceu? Eles começaram a entender que entre aquelas pessoas alguém estava falando na sua própria língua, um egípcio, um romano. Os crentes que receberam a visita do Espírito Santo começaram a falar em línguas que o povo entendia. Então é possível sim, eu nunca ter falado japonês, o Senhor me tomar em línguas e eu falar em japonês. Mas é uma ação sobrenatural, não é um dom natural. Então, por que o dom de variedade de línguas é importante? É importante porque quando você ouve alguém falando em línguas, você entende que aquela pessoa ali, ela recebeu do Senhor uma unção, que ela recebeu, que ela é batizada com o Espírito Santo, é uma evidência de que essa pessoa, ela é batizada com o Espírito Santo. À medida que o servo de Deus fala em línguas estranhas, vai sendo também edificado. As línguas que nós falamos também, que não são terrenas, né? Que vêm da parte do céu, que vêm da parte do Senhor, são sobrenaturais. Tem línguas que eu vou falar, que uma pessoa pode dizer que nunca falou aqui na terra.
mas é uma língua que é sobrenatural, que veio do Senhor. Segundo subtópico, qual a finalidade do dom de variedade de línguas? O primeiro propósito é a edificação da vida espiritual do crente. Leia lá 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. As línguas, ao contrário da profecia, não edificam ou exortam a igreja. Elas são para a devoção espiritual do crente que recebe este dom. À medida que o servo de Deus fala em línguas estranhas, vai sendo também edificado, pois o Espírito Santo toca e renova diretamente. Então eu estou num momento ali no culto e que a palavra encheu tanto meu coração, que eu estou tão ligada com o céu que eu começo a falar em línguas. É proibido? Não. Eu devo orar em línguas. Por quê? Porque isso vai me edificar. É como se eu fosse um vaso com uma planta precisando de adubo. E aí essa água que vai ser derramada naquela planta ali, naquela terra, e o adubo que será colocado ali, vai trazer vigor para a planta. Que planta? Eu. O Espírito Santo vai derramar a sua água sobre mim, eu vou ser cheia, e eu vou falar em línguas, e eu vou falar em mistérios com o Senhor, e aquilo vai me alegrando, e vai me dando fortalecimento. Eu saio dali revigorada. Por quê? Porque eu fui edificada pelo Espírito Santo enquanto eu orava em línguas, enquanto eu cantava em línguas, enquanto eu falava em línguas, era renovada no culto. Não é questão de aparecer, irmã fala em línguas. Não, você fala em línguas para ser edificada. Atualidade do dom. É preciso deixar claro que a variedade de línguas não é um fenômeno exclusivo do período apostólico. O Senhor continua abençoando os crentes com este dom e cremos que assim o fará até a sua vinda. No dia de Pentecostes, todos os crentes reunidos no cenáculo foram batizados com o Espírito Santo e falaram noutras línguas pelo Espírito. É um dom tão útil à vida pessoal do crente em todos os nossos dias, quanto foi nos dias da igreja primitiva. Sim, ele é para hoje. Este dom é para hoje, não é só para a igreja apostólica, não é só para a igreja que começou. Vamos ler rapidinho aqui Atos. Leiam comigo, por favor, irmãs. Atos, no mesmo capítulo 2 que eu já citei, só que lá no versículo 39. Olha que Lucas escreveu. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então, Lucas está dizendo, a promessa não é só para a igreja de Jerusalém, não é só para esses irmãos que receberam aqui, não. Ela é para vossos filhos e todos quantos estão longe, e todos aqueles quantos o Senhor chamar. Então é para hoje, sim. Essa promessa é para hoje. O falar em línguas, ele é para hoje. E há uma missão para nós a respeito disso, dessa edificação. Porque quando nós somos edificados, isso expande de maneira que as pessoas veem a glória de Deus e querem também desfrutar disso, querem ser tocados por isso também. É como Simão, que eu falei na aula passada, que vendo Filipe pregando para as pessoas se convertendo, ele quis aquilo e chegou a ser batizado. Mas quando ele vê Pedro e João orando para os irmãos e os irmãos sendo batizados com o Espírito Santo, ele quis pagar para ter isso. Então, quando as pessoas veem essa ação do Espírito Santo, elas querem, porque elas veem que isso é poder de Deus. Nosso terceiro e último tópico, a interpretação de línguas. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Qual a definição do dom de interpretação de línguas? Vamos ver? O teólogo ensina que a interpretação das línguas é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo, na própria língua, aquilo que foi pronunciado em línguas. Na igreja de Corinto havia certa desordem no culto com relação aos dons espirituais. Por isso Paulo os advertiu dizendo, e se alguém falar língua estranha, faça-se por 2 ou, quando muito, 13 por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fala consigo mesmo e com Deus. Havia uma confusão aqui no meio desse povo. Eles vinham de uma cultura muito diferente, ligados a Roma, ligados à Grécia, com vários templos de adoração. Então, eles mesmos tumultuavam o ambiente, cada um querendo mostrar o seu serviço, mostrar a sua adoração. E Paulo chama a atenção deles dizendo, olha, não faça assim.
Se você for levantar para poder falar, entregar uma profecia, levante um. Aquele que ouviu a profecia, Deus te deu outra profecia, levanta o outro e fale. A igreja esteja calada, ouvindo. A mesma coisa acontece no sentido da interpretação de línguas. Que haja intérprete. Uma coisa é eu falar em línguas. Para mim, a edificação que nós estudamos aqui agora, da variedade de línguas. Esse é um dom de variedade de línguas, que eu vou orar em línguas, que eu vou glorificar em línguas e ele vai me edificar. Mas quando o Espírito Santo de Deus me toma em línguas, para que haja uma palavra para a igreja, é diferente. Por quê? Eu não vou profetizar, eu não estou profetizando uma exortação, uma edificação, uma consolação. Eu estou trazendo uma palavra da parte do Senhor para a igreja, que também pode edificar, que também pode consolar e que também pode exortar. Mas eu, Osana, não tenho o dom de interpretação de línguas. Mas o Senhor quer me usar como canal para essa palavra. O que ele faz? Ele levanta alguém lá no meio da igreja que interpreta. Não é profetizar, irmãs, é interpretação de línguas. Então eu, Osana, vou orar em línguas. Vou ter uma mensagem para a igreja em línguas. Como eu não vou falar de maneira que todos entendam, que é o texto diz aqui, ó, a habilidade de interpretação no próprio vernáculo, na própria língua. O que o Senhor faz? Ele levanta alguém. Se não tiver um intérprete, o que eu faço? Eu entendo que aquilo só eu mesmo sendo cheia do Espírito Santo e fico quieta. Já aconteceu aqui nessa igreja. Estou dizendo para vocês, não para me gloriar, mas para que vocês entendam. Já aconteceu aqui na nossa igreja, de um dia um culto de poder, e eu estava glorificando, e eu comecei a ser renovada, falando em línguas, e eu senti um calor do Espírito Santo em mim de maneira sobrenatural, e eu continuei falando em línguas, mas o pastor que estava no púlpito interpretou o que estava sendo dito. Eu continuei até o Espírito Santo cessar o que tinha para falar. Quando o Espírito Santo cessou o que tinha para falar, eu sentei falando mistério com o Senhor baixinho, porque não tinha mais nada ali. A partir dali não era mais o Espírito Santo, era eu. Então o cuidado que nós temos que ter é de quando é o Espírito Santo que está usando o vaso e quando o vaso está usando o Espírito. Já acabou, já não é ele que está ali mais e eu continuo insistindo que é. Então assim, há um cuidado. Irmãs, é zelo. Nós precisamos ter zelo. Ele diz assim, ó, se não houver intérprete, esteja calado. Começou a falar, sentia a presença forte do Espírito Santo, começou a falar em línguas. Você viu que não levantou nenhum intérprete, já que você não fala, que você não interpreta, você fica quieto. Eu peço ao Senhor que me dê o dom de interpretação de línguas. Mas nós temos que buscar isso com zelo, sabendo do cuidado que nós temos que ter a respeito disso. Segundo subtópico, a diferença entre dom de interpretação e de profecia. Embora haja semelhança, são dons distintos. O dom de interpretação de línguas necessita de outra pessoa, também capacitado pelo Espírito Santo. Tudo vem do Espírito Santo. A capacitação quem dá é o Espírito Santo. Não existe interpretação sem ser do Espírito. Para que interprete a mensagem, a igreja seja edificada. Do contrário, os crentes ficarão sem entender nada. Já no caso da profecia, não existe a necessidade de um intérprete. Estevão Ângelo de Souza definiu bem essa questão quando disse que não haverá interpretação se não houver quem fale em línguas estranhas, a passo que a profecia não depende de outro dom. Eu posso ser usado em profecia, levantar e entregar a palavra sem falar em línguas. Assim diz o Senhor, ó igreja, isso, e acabou. Você não vai ouvir línguas estranhas. Mas, para que haja uma interpretação, é preciso haver línguas estranhas. Entenderam a diferença, irmãs? Esse foi o nosso segundo e último subtópico. Nós vamos então para a nossa conclusão, que diz assim: ainda que haja muitas pessoas em diversas igrejas que não aceitam a atualidade do batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais, os chamados cessacionistas, Deus continua abençoando os crentes com suas dádivas. Portanto, não podemos desprezar o dom de profecia ou de falar em línguas e o de interpretá-las. Porém, irmãs, veja bem, façamos tudo conforme a Bíblia, que é a maior profecia, com sabedoria,
decência e ordem. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 39 e 40. Agindo dessa forma, Deus usará os seus filhos para que sejam portadores das manifestações gloriosas dos céus. Nós não podemos deixar cessar. Nós cremos no batismo com o Espírito Santo, nós cremos nos dons espirituais, nós cremos que Deus levanta profetas no meio do seu povo, nós cremos que Ele nos fala grandemente através da sua palavra e por meio destes homens e mulheres de Deus, que são cheios dos dons. Vamos colocar isso em ação, irmãs. Vamos sair do raso, vamos mergulhar no Espírito Santo, porque Ele tem muito para nos dar. Mergulhe nesse rio da graça, mergulhe nesse rio do Espírito Santo, porque o Senhor tem para nos dar. O Senhor quer nos usar. Uma geração diferente, uma geração que se levanta, uma geração que se coloca na brecha. Nós temos orado e temos pedido ao Senhor, Senhor, renova-nos, ó Deus, renova-nos no nosso espírito esse desejo de receber o poder de Deus em nossa vida, de receber os dons espirituais para que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos pedir com zelo, mas vamos pedir. Vamos cuidar dos dons que temos, vamos cuidar daquilo que o Senhor tem entregado em nossas mãos. Não vamos fazer de conta, antigamente Deus me usava. Não, Deus, Ele te usa ainda. Você só precisa colocar isso em ação. Vamos orar, irmãs? Senhor, nós te louvamos por tudo quanto o Senhor tem nos dado, por essa palavra, por essa ministração, Espírito Santo. Nós nos colocamos, Senhor, na brecha e te pedimos que venha nos usar para a honra e a glória do teu nome, para que vidas sejam edificadas, para que a igreja seja exortada, para que a igreja seja edificada, para que a igreja seja consolada, mas sobretudo para que o nome do Senhor seja exaltado em nosso meio. Em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos. Amém.